Olá, pessoal! Vamos começar mais uma hora da Poetisa. Eu sou Alessandra Fischer e hoje vamos conversar com a referência do Teatro Nacional, ator, diretor, professor, fundador da Casa de Teatro de Porto Alegre. Com vocês, Zé Adão Barbosa. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, Alessandra. Me sinto bem-vindo depois das tuas palavras lindas. Que bom, Zé. Então, vamos começar, né, falando sobre o seu início. Quando que você teve consciência de que o que você fazia de brincadeira podia se tornar sua profissão de ator, né, e diretor, e tudo que você faz na área de comunicação, professor? Sim. Eu fui uma daquelas crianças educada para ser artista. Algumas famílias têm isso, né? Uhum. Às vezes, tem um dos filhos, nós somos 7 irmãos, né? Então, algum dos filhos sempre, de alguma forma, vai para o lado da arte. E a minha família, o meu pai era um intelectual, um cara extremamente culto, e ele incentivou isso, de uma certa forma. A família toda incentivou. Então, com 5 anos de idade, eu já era a atração das festinhas de família. Era eu que declamava, era eu que cantava, né? No colégio, a mesma coisa. Eu estudava em colégio de freiras, então nunca pensei, eu vou ser jornalista, que eu também amava, vou ser psicólogo. Não, não, para mim era óbvio que eu ia ser ator. Eu saí de casa com 17 anos e vim para Porto Alegre para ser ator, entendesse? E com 19 anos eu já estava fazendo teatro profissional em Porto Alegre com o Ronald Radi. Uhum. E a partir daí eu estou há 42 anos, né, trabalhando com isso. E é óbvio que quando a gente tem vocação, tu supera todos os altos e baixos de uma profissão, porque tu sabe que é uma profissão, né, que tem um lado glamouroso, tem um lado bonito, o lado do aplauso do público, e tem o lado do operário, que trabalha, que ensaia 6, 8 horas por dia, né? E, e eu estou muito feliz assim por ter conseguido chegar aos 63 anos sem nunca precisar largar o meu ofício ou fazer qualquer coisa extra ofício. Sim. E com muita dedicação, muito trabalho, como você falou, mas você começou bem cedo, né? E É, numa época que não tinha incentivos, né? Como hoje. Não sei não, se hoje já, né? Eu acho que os incentivos também foram bem reduzidos, mas dependendo do governo, né? Tem mais apoio. é. Mas quando você começou, não era assim, né? Era. Não, Porto Alegre era uma cidade do Velho Oeste. Uhum. Tínhamos 4 teatros, além do Teatro Leopoldino, que não era um teatro para, né, para qualquer espetáculo, porque era um teatro muito grande, muito caro. E nós não tínhamos leis de incentivo, a imprensa, a mídia na época nos dava um espaço muito reduzido. Nos anos 90 houve um crescimento muito grande, até mesmo com o advento do Porto Alegre em Cena, né, que é um festival internacional em que começou a trazer para Porto Alegre os maiores nomes do teatro mundial e da música e do ballet. E isso tudo começou a se criar um movimento cultural muito mais ativo. Uhum. Foram inaugurados vários teatros, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Teatro São Pedro, né? O teatro os teatros particulares também, né? E, e nós vivemos uns 10 anos, 15 anos assim de uma tranquilidade muito grande em nível cultural. Aham. Nós tínhamos a Lei Rouanet, nós tínhamos leis de incentivo, nós tínhamos o FAC em Porto Alegre, que também tínhamos o Funproarte, né? A usina do gasômetro foi transformada num espaço cultural e abrigou mais de 20 grupos, Uau. né, de teatro, de dança e tal. Então foi muito legal, muito legal. Acho que de uns 10 anos para cá, a coisa começou a piorar muito. No momento, nós temos um ministro da Cultura, um secretário de Cultura que odeia cultura, então aí a coisa
fica complicado, né? Complicado. Porque ele odeia arte e odeia artistas, apesar dele ter sido, quer dizer, ele não chegou a ser um artista, mas, né? Uhum. Mas ele tem. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não só com relação à pandemia, sinceramente, porque sabe que na pandemia a classe artística se virou, trabalharam, criaram espetáculos online, a casa de teatro, na minha escola, nós demos cursos online, né? Mas a política cultural do Brasil e do Rio Grande do Sul está muito ruim. Aham. Você acha que é aquela história de quanto menos a pessoa é educada, menos culta, mais fácil de controlar? Eu acho que também tem isso, viu, Alessandra? Mas tem uma coisa interessante, Hum. sabe? Tem pessoas que não gostam de arte, não gostam de cultura, né? Eu me lembro que tem uma frase de Saltimbancos, do Chico Buarque, que foi a primeira peça que eu fiz, em Uhum. que dizia, o burro dizia: hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Então existe uma antipatia de um certo setor mais conservador da sociedade com os artistas. Então, hoje em dia, nós somos chamados de vagabundos, de mamadores da Lei Rouanet, eu Uhum. nunca ganhei uma Lei Rouanet na vida. Então, isso tudo, obviamente, não é que interfira diretamente no processo Sim, cultural, né? Mas atrapalha, claro. atrapalha. Obviamente, tudo se torna mais difícil no momento que tu não tem um amparo governamental. Uhum. Tá? A cultura de um país, obviamente, vai à bancarrota, Com certeza, assim como a educação. Por que a educação no Brasil não é boa? Porque não existe investimento em educação. Hum. Tá? A saúde, com o SUS, até nós temos uma saúde razoável, mas poderia ser muito melhor. Né? Mas, infelizmente, existe, eu chamo de terceiro segredo de Fátima, um mistério que, quando tu vê nos telejornais o presidente e os senadores, 5 bilhões para fundo eleitoral, Uhum. 4 bilhões, e tu fica pensando, para um pouquinho, gente, e a saúde? Yeah. E a educação? Porque quando eu falo a saúde e a educação primeiro, porque é uma coisa lógica, a arte e a cultura, né, é um produto de terceira necessidade. A Sim. necessidade principal num país é saúde, educação e emprego. Aham. Então, eu não vou clamar por arte num país que não tem nenhuma educação decente. E Uhum. aí acontece que a gente está vivendo esse momento complicado, mas sempre cheios de esperança de que Uhum. novos dias virão. Eu tenho certeza disso. Sim. E a gente só voltando aqui o que a gente comentou antes, eu tô aqui na América do Norte com menos 17 graus Celsius, É, você tá aí em 40 graus, né, então exato, exato. É um calor insuportável, mas também vamos combinar que era de se esperar, né? Era sim. previsível. Uhum. Então Zé, você vamos voltar para o início, você começou então mais ou menos com os 18 anos que você foi para Porto Alegre. Você nasceu em Porto Alegre, mas aí foi para Camaquã, né? Não, eu fui para Jaguarão, eu fui criado em Jaguarão, Jaguarão. Eu foi. fui para Camaquã com 14 anos, eu fui para Camaquã. Eu morei pouco tempo em Camaquã, mas foi onde eu comecei a fazer teatro. Ok. Camaquã foi onde eu tive meu primeiro grupo de teatro. Uhum. E logo em seguida eu voltei para Porto Alegre, porque obviamente o mercado de trabalho aqui era muito maior e eu queria, né, me tornar um ator Sim. profissional. Uhum. E uma coisa que eu achei super interessante é que você foi o único ator que eu ouvi falar que fugiu da Globo. Não, eu não fugi da Globo, até porque eu fiz muita coisa na Globo. Não, eu Fiz sei, muitos trabalhos na Globo. Mas maneira de você. aquela coisa das convicções, né? Eu sempre tive as minhas convicções. Eu sempre achei que eu não ia gostar de fazer novela. Porque tudo na minha vida aconteceu de uma forma muito doida, né? Eu fiz o meu primeiro filme com o Jorge Furtado em 85, eu era um ator iniciante, em seguida já comecei a ser chamado para fazer cinema, e a televisão foi mais ou menos isso. Eu também comecei com o Jorge Furtado na Globo, num Uhum. especial, nos anos 80 ainda, num especial dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, que hoje em dia é um grande diretor. Na época foi o primeiro trabalho dele na Globo. E eu adorei fazer esse especial. Era com É, a Bruna, com o Richelli, foi muito sim. bacana. Mas eu sempre pensava, eu acho que eu não vou gostar de fazer novela, né? Porque novela é uma obra inacabada. Então o ator tem quase nada, né, de interferência, certo?
E quando eu fui chamado para o Laços de Família, eu fui, eu vou tentar, uai, tem que tentar, tem que ver como é que é. E aí começou aquela coisa de que o personagem não deslanche, não acontece nada, e bababá. E eu tava, a minha escola em Porto Alegre, na época, estava fazendo um sucesso muito grande, e eu estava abandonando a escola em função da novela, porque tinha que gravar, às vezes, no Rio de Janeiro, 2, 3 vezes por semana, apesar de nós começarmos a gravar aqui no Sul. E, e eu não gostei do processo, mas eu não fugi, na verdade, não foi uma fuga, foi uma saída anunciada. Aham. Não, eu falei brincando, porque eu ouvi uma reportagem sua que você... Mas tem, Ana, mas eu falei brincando, eu falo brincando isso do fugido. Eu fugi da novela, Ah, de novela, né? eu achei o máximo, eu achei o máximo. É. Eu cheguei em Porto Alegre e mandei um e-mail, eu já estava com um contrato, eu teria que assinar um outro contrato para continuar, e eu disse, olha, eu não quero assinar um outro contrato. Infelizmente, eu não quero seguir fazendo esse E trabalho. realmente eu achei legal você expor esse lado, porque são veículos diferentes, não é porque a pessoa é ator, né, que ela vai se identificar com aquele veículo mais do que... Então, você fez bastante cinema também, né, curso É. de teatro, e você dá aula, né, e pelo que eu soube de você das entrevistas, você adora dar aula, né? Sou apaixonado pela minha escola e apaixonado por formar atores. Mas Uhum. eu fiz rádio também. Eu tive durante 6 anos um programa na Rádio Gaúcha que foi um sucesso. Chamava Era Uma Vez em Porto Alegre. Era um programa que teve uma audiência muito grande, tanto que durou 6 anos. E eu Uau. adorei fazer rádio, achei maravilhoso, até porque eu já tinha vindo da publicidade, né? Eu Sim. trabalhei como locutor de publicidade, quer dizer, trabalhei não, trabalho até hoje ainda faço locuções. E adorei. A única coisa na minha vida profissional que não me bateu, que não me deu prazer, foi a novela. Uhum. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu ficava 3 dias no Rio de Janeiro e 3 dias eu levava para gravar uma cena onde eu dizia, está bem, senhora, estou indo. Uhum. Aquilo para um ator é absolutamente insatisfatório. Né? Não tem prazer nisso. Era um personagem, claro, o personagem ia crescer, como tudo, mas eu não tinha vontade também de que o personagem crescesse. Sim, é que não, eu entendo isso. Fiz teatro antes de vir para cá, e uma vez eu fiz um curso numa escola no Brasil de cinema, de televisão, e no final a gente fazia um estágio, aí a gente pegou um ônibus, foi todo mundo fazer o estágio na Rede Globo. Aí Olha que legal. figuração. Eu não gostei, Zé. Por isso eu É, entendo totalmente. Eu vi como que era o processo, tinham pessoas comigo que ficavam maravilhadas, né? Tipo assim, meu Deus, chegamos num universo. Eu não me identifiquei, não gostei. E antes de vir para cá, eu até pensei, se é isso, eu não quero para mim, sabe? Porque não me identifiquei, não gostei, e não gostei daquela coisa. Ai, como é que fala assim, do glamour, assim, que tipo assim, o ator, para mim, no meu ver, é um profissional, né? Não é uma coisa assim que sai lá do céu, um Deus que é intocável. E eu acho que tem muito dessa coisa, assim, que eu não me identifico, que eu não identifico essa parte da celebridade em si. Eu ah, sei. sim, celebrity. É, mas isso aí é um ônus, né? Uhum. É, é um ônus. Eu acho que tem uma coisa assim que, em alguns momentos na minha vida, quando eu fiz a novela, quando eu tive 2 quadros do Jornal do Almoço, era uma época em que eu era muito conhecido em Porto Alegre. Eu ainda sou bastante conhecido. Depois eu fiz o Tempo e o Referência, Zé, você é uma é, referência. depois eu fiz o Tempo e o Vento virou série da Globo, então não tem muita graça em tu ser reconhecido. Porque Uhum. tu tá num lugar, por exemplo, a primeira pessoa te disse, oi, gostei muito do teu trabalho, ai, que legal. Daqui a pouco outra diz a mesma coisa, ah, muito obrigado. Aí a outra diz a mesma coisa, ah, muito obrigado. É um assédio que não é necessário. Eu acho que é necessário para quem é muito carente, eu imagino, né? Aham. Quem é muito carente deve adorar esse tipo de... Para mim já não é interessante. Né? É que nem, por exemplo, o Facebook. Eu não conheço todas as pessoas que me seguem no Facebook, Uhum. compreende? E isso. Agora, tu imagina se eu tivesse que dar atenção a todas as pessoas, né? Não tem como. Então, as pessoas dizem, tu não responde mensagens.
Eu digo, eu não respondo pela quantidade de mensagens, então eu tenho que filtrar. E eu Claro. acho que essa coisa de tu ser muito conhecido também tem esse ônus. Tu é Uhum, obrigado a dar atenção para as pessoas. Tu não uhum, pode ser antipático se tu é uma pessoa pública, compreende? E uhum. aí, e para mim isso não é uma necessidade, eu não tenho. Eu gosto muito do público assistindo os meus trabalhos. Eu gosto de falar com as pessoas sobre trabalho. Aham. Eu gostei muito da tua peça, isso para mim dá um prazer imenso. Adorei teu filme, isso me dá um prazer imenso. Né? Agora, aquela coisa do fazer. Às vezes eu vou nas estreias, né? Aí tu tem que fazer selfie, selfie, selfie. Um dia eu contei, eu fiz 12 selfies antes de assistir uma peça. Quando eu fui assistir a peça, eu já estava cansado. É verdade. Não é Aham. verdade? Eu sou assim também. Deixa eu te falar, Zé, conta um pouquinho de como que foi fazer o filme lá em Bagé, que Ah, foi bastante tempo, né? Esse filme que vocês fizeram, que você fez o Padre Lara. foi, mas na verdade foi tudo gravado no Sul, né? Nós ficamos mais ou menos um mês em Bagé, porque Ok. o filme tem quatro episódios. Aham. E é maravilhoso. O cinema tem uma coisa muito bacana, porque tu para a tua vida para fazer, né? Uhum. O teatro, tu dá aula, tu volta do ensaio, daí tu dá aula de noite, o cinema não. Né? São um determinado período de tempo em que tu é contratado para ficar no set esperando para gravar. Então nós ficamos em Bagé, criou-se obviamente uma turma muito bonita, Uhum. porque eram atores cariocas, atores gaúchos, atores paulistas, eram atores de vários pontos Legal. do país e a gente criou uma turma muito bacana. Então, o pós, como a gente diz, o pós-filmagem, ou seja, depois da filmagem, saíamos juntos por Bagé, né, íamos aos clubes, aos cafés. Foi um período de muita confraternização, apesar de que cinema é um trabalho muito duro, muito árduo, né? São 12 horas por dia de filmagem. Mas foi muito legal, assim. Me apaixonei por Bagé, que era uma cidade que eu não conhecia, né? Sim. E fiz grandes amigos lá, né? Até tive alunos depois que vieram para Porto Alegre para estudar comigo de Bagé, hoje em dia são atores profissionais. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Mão Jardim é um grande diretor, trabalhar com o Tiagão, que é meu amigo até hoje, foi um prazer muito grande, porque 90% das minhas cenas eram com ele. Sim. Aham. E foi isso, foi uma experiência maravilhosa, muito boa mesmo. Sim. Falando da sua casa de teatro, você fundou antes o TEPA, né? E daí É, depois a casa de teatro. Fala para exato. gente um pouquinho dos cursos que são oferecidos e como é que o pessoal pode. Eu sei que tem a casa digital, né? Que a gente pode fazer. É, Eu até quero fazer. Eu... tu vai adorar. Tu sabe que eu tive alunos até do Japão. Uau! Tenho ainda, porque ela já está no terceiro curso, a Hélida, que mora no Japão. A Casa de Teatro é uma escola que abriga atores de 6 a 80 anos. Uhum. Uau, que Então, legal. então tem alunos, por exemplo, o Gabriel Borsato, que hoje em dia é um ator de cinema bem conhecido, ele começou a estudar conosco com 6 anos de idade. Com 16, ele se formou no curso de formação, que é um curso de 2 anos. E hoje em dia é um ator profissional, e assim como ele, vários. Né? Uhum. Começam crianças ainda nos cursos infantis e vão crescendo, fazendo teatro, o que eu acho muito bacana, essa trajetória. E temos alunos de 70 anos. Eu tenho um aluno no curso de formação, né, o Luiz Pavão, que tem 72 anos e é um excelente ator. Que maravilha. É, É. Então eu exatamente. tava. E outra coisa, essa a casa digital foi uma coisa que começou com a pandemia ou já tinha antes? Não, começou na pandemia. Isso. Começou na pandemia. Eu estava Sim, porque pensando, eu estava pensando na época que eu comecei a fazer teatro, quer dizer, eu trabalhava, né, e o teatro fazia meio que escondidinho, que não era muito permitido, era uma coisa, sim, aquela coisa que a família não apoia muito e tal. Então,
Quando eu fazia, eu tinha que, não tinha, não era próximo a mim. Então eu era de pequena, dependia de outras pessoas para me levar. Então, Claro. quando eu cresci, que eu já tinha lá os 15 anos, eu podia pegar ônibus e ir para longe, sozinha, não dependia tanto. Mas que daí o primeira oficina que eu fiz foi com a Débora Finocchiaro em Porto Alegre. Ah, maravilhosa. E daí depois eu lembro que na Casa de Cultura Mário Quintana, eu cheguei para fazer com Elcio Rossi, Rossini. Rossini, e tinha mais 2 que eu não vou lembrar o nome agora, que era, não lembro o nome do workshop, mas quando eu cheguei lá na Casa de Cultura Mário Quintana, eu cheguei, achei que eu tinha ido para o lugar errado, no curso errado, dei meia volta e veio uma pessoa e disse assim: "Não, é ali mesmo", porque eu vi uma mesa comprida, assim, e tinha um monte de gente fazendo pão. Eu não é curso de culinária, não é o curso de teatro. Aí eu dei meia volta, pensei: "Não, é ali mesmo". Aí eu entrei com ela e fui aí começou a workshop de teatro, a gente juntos fazendo o pão, que depois a gente assou, o pão foi assado e a gente Lindo. compartilhou o pão. Muito legal, era fascinante esse meio, eu fiquei, assim, realizada quando eu comecei a fazer esse trabalho paralelo a trabalhar em outras coisas, né, mas daí eu vim para cá. E essa parte de cursos online, na minha época não existia, então, para mim era muito difícil, e eu penso que hoje em dia para outras pessoas também, essa coisa de fazer, possibilitar os cursos ser feito online, apesar de que, não é a mesma coisa, mas é uma possibilidade a mais, né, uma opção que a gente não tinha antigamente. Tu sabe que um curso que se adequou muito à plataforma online, cinema e TV. Cinema e Os TV. nossos cursos de cinema e TV ficaram perfeitos, porque os exercícios dos alunos de um curso de cinema e TV são audiovisuais. Uhum, Então é através da imagem, é através da gravação. Eles aprenderam a gravar vídeos, eles aprenderam a trabalhar os seus próprios enquadramentos, a iluminação, né? uhum, Todos os exercícios são feitos através de gravações. E foi muito legal. Agora tem o Werner Schinemann, que está dando aula lá na escola, o André Arteche também, que é um ator que começou comigo, hoje em dia é um ator conhecido de televisão e cinema, que também está dando curso na escola. Então nós temos ótimos cursos de cinema e TV. O teatro, realmente, o teatro no modo online é muito esquisito, mas dá para fazer, não é uhum, impossível. Nos divertimos muito, aliás, né, sim, com as aulas de teatro. As aulas corporais são as mais complicadas. uhum. Mas também porque até para quem não quer ser ator, né, fazer esse tipo de trabalho é interessante também, Claro, porque trabalha o potencial expressivo, o potencial criativo. Eu tenho um curso que chama Comunicação e Expressão, que é para não atores. É uhum, para quem não é ator, né, para professores, advogados, palestrantes, sabe, pessoas que precisam usar a palavra, né, e que precisam estudar retórica, persuasão, dicção, voz, gesto, que é muito legal. Isso é muito interessante também, abrir o aprendizado do ator para outros profissionais, porque o uhum, ator trabalha com persuasão, né? Persuasão é convencer uma plateia de que tu é aquele personagem. Então, qualquer profissional que tenha, digamos, as técnicas de persuasão, ele se torna um profissional muito mais gabaritado. Né? uhum, yeah. E Zé, fala um pouco de Porto Alegre agora, do teatro em Porto Alegre. Você já falou um pouquinho do Porto Alegre em cena, como é que está? Como é que você vê a nova geração, de atores gaúchos? Eles estão podendo se formar e trabalhar no Sul ou ainda continuam tendo que ir para o Rio e São Paulo? É uma coisa natural, Uhum, né? Que o Rio e São Paulo oferecem um mercado de trabalho muito maior. Então, é uma seleção bem natural. Alguns querem ficar em Porto Alegre, como no meu caso, uhum, né? Eu quero ficar aqui, eu quero ficar na minha cidade. Agora, eu incentivo os meus alunos, né, a encarar outros mercados. É uhum, muito importante. Né? Até mesmo, por exemplo, para as tuas ambições. Se tu tem uma ambição de ser um ator famoso, sabe, de ter dinheiro, tu tem que ir embora. Aqui vai ser mais difícil, uhum, entendeu? Mas é uma escolha natural. Tu tem que ir para
fazer mais do que tu fazia aqui, porque se é para fazer menos, fica aqui, Uhum. certo? Eu tenho alunos hoje em dia, por exemplo, Sharon Menezes, o Rafael Cardoso, o Rafael Andrade, agora o Miguel Coelho, que ganhou prêmios de ator, o Nicolas Vargas, que está numa série da Globo, o Desalma, foram meus alunos de formação, né, formados comigo no curso de formação, e que eu incentivei direto. O Uhum. teu negócio é cinema e TV? Então voa. Voa, passarinho. Certo? Nós temos um bom mercado de cinema e TV em Porto Alegre, mas a gente sabe que quando um produtor, mesmo que seja uma produtora gaúcha, precisa fazer um longa-metragem, ele vai chamar para os papéis maiores atores de renome nacional. Uhum. Isso é uma coisa lógica, vai acontecer sempre. Eles Uhum. precisam de 2 nomes, no mínimo, para vender o filme. Para conseguir patrocinadores, eles precisam de nomes conhecidos. Então, nesse caso, eu acho muito legal encarar outros mercados. Acho muito interessante. Eu tenho uma aluna agora, que é maravilhosa, é filha da Cristina Ranzolini, do Falcão, do jogador Falcão, a Antônia, que está terminando o curso de formação e ela vai para os Estados Unidos. Uhum. O objetivo dela, tanto é que a prova final do Chekhov, que era um monólogo, ela pediu para fazer em inglês e fez lindamente em inglês. Né? Então ela já sabe, olha, eu vou me formar atriz e vou embora para os Estados Unidos. Ela quer fazer musical em Nova Uhum. York. Então esse tipo de decisão é muito importante no início da carreira, para tu não ficar, sabe? É. O que eu quero da minha vida? Decide o tamanho do ator que tu quer ser. Uhum. Tá? Isso facilita tudo. E os projetos agora que você está trabalhando? Eu estou com uns projetos bem legais. Eu estou Hum. estreando agora, dia 4 de fevereiro, no Teatro de Arena, um monólogo inspirado no Lenny Bruce, que foi um grande comediante norte-americano. E está sendo muito legal, porque eu sempre tive uma profunda admiração pelo Lenny Bruce. Aliás, se tu quiser ver o filme, é maravilhoso. O filme Lenny é com Dustin Hoffman e direção do Bob Fosse. E o Dustin Hoffman ganhou um Oscar até com o filme. Ele está maravilhoso fazendo Lenny Bruce. E estou começando a ensaiar como ator para estrear ainda no primeiro semestre, eu acho, um texto que foi escrito para mim por um médico oncologista que é poeta e escritor também, chama Gilberto Schwartzman, e é um texto lindo que eu vou fazer com a Arlete Cunha, minha companheira de cena, há um tempão, e com direção do Humberto Vieira, também foi um dos diretores mais assíduos que eu tive. E tô louco para voltar ao palco, porque, meu Deus, a gente sente uma falta, não é do palco só, é do público, Uhum. Da sabe? troca, da A energia. troca de energia, de ter o público na frente, que é muito. Porque no cinema e na TV a gente não tem isso, tu não vê o público. Uhum. Né? O teatro é digamos, o único veículo em que tu consegue estar próximo do público. E essa emoção não é substituída por nenhuma outra, Uhum. por nenhum outro estilo de representação. Né? Sim. E conta para mim também referência, como você referência a Olga Reverbel na arte de teatro como educação, né? E como que foi esse encontro entre vocês dois? A Olga, eu já tinha uma profunda admiração por ela, porque a Olga era muito amiga da família Veríssimo, né? E eu também sou amigo da família Veríssimo, então eu mais ou menos conheci a Olga na casa dos Veríssimo. E ela é uma grande professora de teatro, sempre foi uma grande professora de teatro, uma mulher de um humor fantástico, uma atriz muito boa também. Ela era uma atriz muito boa. E teve uma época em que eu dava cursos na Secretaria da Saúde. Foi bem no início, lá para o 92, 93, em que eu comecei a dar aula de teatro. E a Olga Reverbel era diretora do Teatro de Arena. Aí um dia a gente se encontrou e disse assim: eu quero que tu vá dar aula lá no Arena. Eu fui, eu fui. Eu Uau. fui, fiquei acho que uns 3 anos no Teatro de Arena, trabalhando lá com ela. Figura maravilhosa, né? Uma mulher extremamente culta, com conhecimento de causa, como eu chamo, né? Uhum. Aqueles artistas antigos que estudavam muito. Então tu aprendia com eles, porque qualquer assunto que tu tocasse, eles, né, desfiavam assim uma literatura inteira. Nossa, é muito bom, né? Quando a gente encontra essas pessoas no caminho da gente.
Eu não fiz a faculdade, eu sempre quis fazer o DAD da URGS, né? Mas eu não consegui fazer, porque, como eu te disse, eu vim muito cedo para Porto Alegre e logo que comecei a trabalhar profissionalmente. Mas eu tive grandes mestres que eram grandes professores do DAD, Luiz Paulo Vasconcelos, Irene Britsky, Ivo Bender, né, Maria Helena Lopes. Foram pessoas com que eu fui, alguns eu fui dirigido, outros eu tive um contato muito estreito, e foi o meu aprendizado. Aham. Eu aprendi com os melhores, né? Mais Você autodidata. Sim, você falou no DAD, antes de vir para cá, eu fiquei muito tempo confusa se eu fazia, porque é aquela coisa do teatro proibido. Eu Sim, internalizei que o teatro não podia, era proibido. Então, sim. quando finalmente eu decidi, vou fazer, eu não passei no vestibular acho que era química, que eu não fui muito bem, e era muito competitivo, né? Eu lembro que tinha uma pessoa na minha frente que ela estava cursando medicina, e ela estava sentada na minha frente, eu fazendo a prova, eu conversando com ela, eu tô fazendo medicina, mas quero trocar. Eu disse, não, não, não. Eu só tinha acho que 20 vagas, porque o Rio Grande do Sul, né, o URGS era super competitivo, e muitas pessoas não entendem isso. Então, eu lembro que quando eu fui na banca, fiz os 3 monólogos, deu o branco, consegui. Foi uma maior assim, alegria para mim ter feito aquela parte. Eu Sim, passei, sim. mas aí eu não passei no vestibular. E eu lembro que as pessoas assim, nossa, mas nem no teatro ela conseguiu passar, que horror. Não tem nada a ver. Se fosse só ciências humanas, seria maravilhoso, As né? ciências humanas eu sempre fui É, melhor, mas era é. química e física que não O deu. problema, eu também, o meu problema sempre foram as exatas. É. Eu sempre tive uma dificuldade imensa em exatas, sempre. Uhum. Mas depois, quando eu conversei com a Débora, ela falou que, né, ela cursou e tal. É, Ouvindo dela, eu me senti até melhor, porque eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça, eu não fui, né, não estudei, não fiz, me sentindo meio que inferior por não ter conseguido passar no vestibular para artes cênicas, porque eu ouvi as pessoas dizendo, nossa, que horror, não passou para teatro no artes cênicas, achando que era tipo assim, qualquer um passaria. E, sei. e depois eu conversando com ela, ela me mostrou outro lado da história, ela tendo experiência lá. Então, tem vários caminhos, né? Não é só um. É. Muitos, muitos. E aí tá você, como quando eu comecei a ler sobre você, ouvir o seu caminho, a sua trajetória, é uma inspiração para pessoas como eu e para atores que estão começando também. Porque há vários caminhos, como você falou antes, você tem que saber qual é o que você quer ir, né? Chegar como ator. Eu acho que seja qual for o caminho, tu tem que ter conteúdo. Esse conteúdo, tu é, obviamente, muito mais disciplinado dentro da academia, porque tu estuda 4 anos para isso. Sim. Agora, se tu não fizer academia, tu tem que buscar esses conteúdos por tua conta. É Uhum. fundamental que tu saiba. Tu não pode exercer um ofício que tu desconhece. Sem Então, preparação. tu tem que saber a história do teatro, tu tem que saber quem foram os grandes artistas de todos os tempos, tu tem que saber os estilos de teatro, o que é melodrama, o que é realismo, né? O que é teatro absurdo, o que é expressionismo. Tudo isso são informações que um ator precisa para poder fazer bem o seu trabalho, né? Claro. São referências. Sim. Mas então tá, você quer falar mais alguma coisa em relação aos seus projetos? Deixar uma mensagem para o pessoal que está te assistindo em termos assim, se está pensando em se tornar ator, radialista, escritor. Você também é escritor, né? Além de Não, não escrever, não. Eu né, tenho uma biografia, mas não foi escrita por mim, não foi escrita né? por você, mas você pensa em algum dia escrever sobre a sua Não, experiência? Não? não, eu tenho 2 livros sobre a minha experiência. Ah, Eu tenho um que eu acho que até ainda tem, em algumas livrarias ainda vende, uhum. e tem um livro da minha biografia, que eu também conto muitas coisas, as minhas experiências, as peças que eu fiz. Eu posso até te passar, eu tenho em PDF. Quero Me lembro sim, quero que eu te sim. passo. Tu vai gostar, tu vai gostar. É um livro bem interessante. Uhum. E, e é isso. O que eu posso fazer é convidar a conhecer o site da minha escola. Esse site não é só para saber dos cursos, não. Nós temos uma filmografia fantástica,
né? Todos os filmes que nós achamos que um ator deve ver. Temos uma bibliografia também muito rica, certo? É um site que vale a pena visitar. www.casadeteatropoa.com.br. Ok, Tá feito o convite. eu vou visitar. Eu já andei lá por lá, já mexi um pouquinho, Vai já gostar. me interessar. E deixa eu te perguntar uma coisa: as aulas digitais, elas são assim, todas têm opções de dias, tipo à noite, ou Sim, para quem trabalha, né? Eu penso assim, para quem trabalha durante o dia, tem aulas à noite também, final de semana. sim. Normalmente são à noite, né? Ok. É Normalmente são uma à coisa noite. que possibilita mais, né? E qualquer idade, sendo a partir de 6 anos? 6 anos. 6 anos, até 80 para cima. Até 90. Basta querer sonhar. Basta querer sonhar. A vida sonha. Mas foi um prazer conhecer você mais, saber um pouquinho mais. E Foi um prazer, Alessandra. com certeza eu vou aí na casa, vou participar dos cursos, né? E obrigada por esse tempo aqui junto com a gente hoje. Delícia, delícia. Beijo. Boa noite, capitão. Buenos, padre. Mas você podia me dar uma palavrinha? Aqui fora, se não é incômodo. Vosmecê é um soldado, não é? Como militar, sabe que no batalhão tem que haver disciplina. O soldado tem que obedecer ao seu superior. Naturalmente. Se Vosmecê chega num povoado, tem que se submeter às autoridades. E quem é a autoridade aqui, padre? Coronel Ricardo Amaral Neto. Capitão, deixe que eu lhe dê um conselho. Venha de lá esse conselho? Ensile o seu cavalo e vá embora daqui. Vou ficar em Santa Fé, padre. Estou gostando da filha do Pedro Terra. A Bibiana. Mas é uma moça muito direita. Se é direita, tanto melhor. Quero me casar com ela. Mas é difícil, capitão. O Bento, filho do coronel Amaral, também quer. E ela? O moço é voluntarioso, rico. No fim das contas, Bibiana vai acabar aceitando. Principalmente se o velho Amaral se meter na história. Pelo que vejo, esse Amaral é um deus. Não diga isso. Deus é um só. Está lá em cima. Vosmecê não é religioso. Religião nunca me fez falta, padre. Há pessoas que só lembram da Virgem quando troveja. Quando troveja, me lembro do meu poncho. Sabe de uma coisa, capitão? Eu gosto de Vosmecê. Por que não vai procurar o coronel Amaral? Vosmecê quer falar comigo, capitão? Quero pedir um favor a Vosmecê, Vigário. Preciso falar com Dona Bibiana. Me arranja um jeito. Eu acho melhor falar primeiro com o pai dela. O velho Terra não me dá ocasião, padre. Não quer saber de mim. Ué, então fale com o irmão. Vosmecê vai dançar com a árvore, capitão? Pois é, padre. Moças de Santa Fé não me querem. Quantos copos de vinho tomou? Está preocupado que eu faça alguma loucura? Para lhe ser franco, estou. Fique tranquilo, padre. Não quero fazer barulho. Quero mesmo é falar com Dona Bibiana. Ponte Nova caiu nessa casa, tanta gente ninguém viu. Adelara, Morreu infeliz passarinho dentro desse... eu vou tirar a Dona Bibiana para dançar. Quero que Vosmecê esteja perto, para ver como vou me comportar. Deus, meu bem, vou-me embora. Dona Bibiana já tem Me pai. perdoe, mas estou falando com a moça. Eu estou lhe respondendo. Capitão, Vosmecê me concede a honra.
Não, não é. É o tordilho do vento. Podem buscar o corpo. Eu quero que Vossa Mercê se confesse, capitão. Vossa Mercê pode fazer um sinal com os olhos. Se entendeu, feche e abra os olhos. Muito bem. Então está contente com a minha visita? Se não está, pisque 2 vezes. Se está, pisque 1. Muito bem. A igreja instituiu o confessionário, meu filho, para limpar a alma. Vossa Mercê está ouvindo? Então, Vossa Mercê vai dar uma piscadela, dizendo que se arrepende de todos os seus pecados. Pisque 1 vez, Rodrigo. Diga que sim. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Arrependa-se enquanto há tempo. Não seja orgulhoso. O capitão Rodrigo é um homem de grande valor. É triste criar uma filha com tanto sacrifício e depois entregar ao primeiro canalha que aparece. Canalha, quando vem da guerra, traz a guaiaca cheia de ouro, joias, coisas roubadas. O capitão trouxe apenas o soldo que economizou. Mas quem foi que lhe disse que ela gosta dele? Ela me disse. Cuidado com a cabeça do menino, capitão. Dá uma Bolívia pra mim, Rodrigo. Tá na hora dele tomar banho. E tomar um banho. Mas se Vossa Mercê fosse o criador do mundo, capitão, como é que fazia as coisas? Bueno, se eu fosse o criador do mundo, pai, acho que eu mudava algumas coisas, sim. Eu acho que eu mudava o jeito dos filhos nascerem, por exemplo. Eu vi o que a Bibiana sofreu, mas Deus o livre, é medonho. E depois? Depois eu dividia essas grandes sesmarias que existem por aí, como essa do Coronel Amaral. Dividia? Dividia e dava um pedaço para cada peão, para cada índio, para cada negro, padre. Não vá me dizer que Vossa Mercê ia libertar os negros também. Mas é por que não, padre? Acabava de uma vez com essa escravidão aí. Vossa Mercê das Arábias, capitão. E o que mais? Continue com esse seu mundo. Ninguém envelhecia mais. Nem morria? Morria. Morria de desastre, morria de duelo nas guerras. Mas Vossa Mercê não acabava com as guerras, capitão? Sem uma guerrazinha de vez em quando, tudo ia ficar muito enjoado, não ia, padre? Esse seu mundo é muito esquisito, meu filho. E tem mais. No meu mundo, o homem ia poder ter quantas mulheres quisesse, padre. 10, 20, 1000 mulheres, que tal? Não. O mundo não é como a gente quer, capitão. O matrimônio é um sacramento. É um ato sagrado. Se o seu sogro ouve isso, eu não quero nem ver. A Hora da Poetisa termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, @A Hora da Poetisa no Instagram e no canal do YouTube A Hora da Poetisa. Tchau!